Sejam bem-vindos a mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e vou ser seu apresentador nesse primeiro podcast verdadeiramente multiplataforma aqui do nosso estado. Essa é uma iniciativa da Rede MS, maior grupo de comunicação do Mato Grosso do Sul. Nós somos 5 rádios em todo o estado, o Diário Digital, nossa plataforma de notícias, e a TV MS, afiliada da Record, além do Agro Brasil TV, nosso canal de agronegócio fechado. É com grande orgulho que a gente traz esse novo formato de informação para você, de uma forma tranquila, didática, porém com quem entende do assunto e muita tecnologia. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles a gente não daria conta de fazer esse projeto. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, meu muito obrigado. E o Pátio, Shopping do Centro, sempre estando ali para resolver tudo que a gente precisa no centro da cidade. Muito obrigado. E vamos para o nosso assunto de hoje. Você em casa, como que você está guardando dinheiro? Como que você organiza para as contas do final do mês? Você sabe que guardar dinheiro debaixo do colchão não é bom, não valoriza. E hoje em dia, no mundo moderno que estamos, existem várias maneiras de você investir seu dinheiro. A educação financeira já está de uma nova maneira. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos perguntar para a Rê primeiro o que ela pensa disso? Perfeito, Ulisses. Investir no mundo digital é mais acessível do que parece. Dá para começar com opções como renda fixa, ações e fundos, tudo de forma online. O ideal é estudar, entender seu perfil e usar plataformas seguras para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Poxa, interessante. Temos várias maneiras, mas o importante é você saber aonde investir e como. Tem que buscar conhecimento, tem que entender como que faz. E é por isso que hoje eu trago 2 pessoas que entendem do assunto e vão ensinar para a gente um pouquinho mais como organizar nosso dinheiro e aonde investir ele. Então é isso, pessoal. Hoje começamos o nosso podcast com o Lucas Felipe. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo bem. Tudo certo? Prazer ter você aqui. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, Ulisses. Agradeço muito pelo convite. Com certeza será um bate-papo. Vai ser muito interessante, muito produtivo para quem nos está assistindo. Lucas, eu vou ler o seu currículo aqui. A gente sempre começa lendo. Lucas Felipe é economista, graduado pela UFMS, aqui do nosso estado, com uma especialização em educação financeira, certo? Perfeito. Tem o certificado da Ambima. Sua carreira foi desenvolvida na área de finanças, onde coordenou atendimento direto a empresários, oferecendo orientação financeira personalizada, conduziu diversas pesquisas abrangentes para embasar decisões estratégicas de pequenas e grandes corporações e ministra palestras e oficinas sobre gestão financeira, educação financeira e acesso ao crédito para empresas, servidores públicos e empreendedores. É isso mesmo? É isso mesmo. Então você está há muito tempo na área de finanças. Já estou desde o início da minha carreira ali, né? Eu trabalhei muito na área de consultoria, trabalhei 8 anos ali fazendo atendimento a empresas, né? Sim. E daí que vem a educação financeira. Mas as pessoas me perguntam, né? Educação financeira, empresas, o que está ligado uma à outra, né? Certo. Mas nesses anos trabalhando, atendendo os empresários, o que eu consegui chegar de conclusão? O problema das empresas, principalmente relacionado a finanças e principalmente das pequenas empresas, é relacionado principalmente à pessoa física. Pessoa física. Porque na pessoa física ela já é desorganizada. O comportamento que tem na pessoa jurídica só se repete. Entendi. Ele traz do CPF para o CNPJ. Exatamente. Só que com um agravante. Porque no CNPJ o movimento é muito maior. Entra muito mais, sai muito mais. Se ela não consegue controlar, ela recebendo um salário por mês e pagando as contas, a maioria ali no início do mês, certo. No CNPJ, que é todo dia fica mais difícil ainda. Aí que é mais difícil. Então, ela não, por mais que tenha mais movimento, o buraco, às vezes, que ela tá é muito maior e ela não percebe. Entendi. Então, a educação financeira não é só para a empresa, mas tem que começar principalmente em casa. Exatamente. No nosso pessoal, é isso? Exatamente. Até porque empresas são formadas por pessoas. Certo. Aí a educação financeira, primeiro passo é pessoas. Né? E é uma coisa que é até interessante o senhor falar, porque a gente não tem, quando novinho, essa aula na escola. Não é uma coisa que a gente aprende. Se não for nossos pais passando isso pra gente, a gente entra pro mercado de trabalho e a gente não tá preparado realmente. Ganha o primeiro salário, recebe os primeiros boletos e a coisa vai acontecendo desde muito novo. E as pessoas se perdem nisso. É comum ver isso? Não, é a coisa mais comum. E eu falo isso até por experiência própria. Porque eu falo muitas vezes para as pessoas. Eu, com 18 anos, estava com o nome no SPC.
Já de começo, já. Já de começo. A minha maior idade não foi a habilitação, não. Foi pelo contrário. O primeiro registro foi no SPC, praticamente, né? Tá no certo. Serasa. Ainda mais que depois você vira maior de idade, já começa a te oferecer cartão de crédito e opções de crédito, aí a pessoa não sabe muito bem como funciona e ela vai indo, né? Não, só gasta, não quer saber. Você também, como ali no início da sua adolescência, quer saber ser feliz, né? Com certeza. Então você não se planeja muito. Porque hoje, se eu, com a experiência que eu tenho hoje, com tudo que eu já vivi, eu tivesse uma aula, eu tivesse uma palestra de educação financeira ali com meus 12 anos, eu estaria uma realidade muito diferente. Com certeza muito melhor. E é uma coisa importante que a gente tinha que ter desde novinho, né? Com certeza. Não, com certeza. E deixa eu te falar, educação financeira é só guardar dinheiro debaixo do colchão ou existem outros jeitos de a gente investir esse dinheirinho que sobra? Né? Eu imagino que existem maneiras bem modernas e digitais hoje. Não, com certeza. A educação financeira é um processo, né? Eu costumo até dizer na palestra, a educação financeira, se for definir uma palavra, é comportamento. Comportamental. Comportamento. Porque a gente sabe o que é educação financeira, a gente sabe que precisa gastar menos, a gente sabe que precisa anotar tudo. Mas o que define uma pessoa de sucesso financeiro para uma que não tem sucesso financeiro é justamente o comportamento dela com o dinheiro. Ela fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, é fazer esse sacrifício inicial, principalmente quanto a consumo, para você adiar um pouquinho o seu consumo para pagar mais barato lá na frente. E a gente tem o imediatismo, né? Eu só vivo uma vez, eu trabalhei tanto, eu mereço, mas não necessariamente eu mereço é normal. Eu mereço, eu falo, é o destruidor de finanças pessoais. Porque se você precisar apelar por eu mereço para comprar alguma coisa, é que você sabe que não pode comprar. Você não naquele momento, assim. mas você faz mesmo assim. Entendi. E o investimento, hoje, ele é um processo da educação financeira. Em geral, as pessoas pensam que o investimento é a última etapa de uma educação ou de uma virada financeira. Pelo contrário, ela tem que ser uma das primeiras etapas. Por quê? Principalmente para quem está começando, reserva de emergência. Reserva de emergência é essencial, independente se a pessoa tem dívida, se ela está financeiramente organizada ou se ela tem já que ter uma reserva. É o primeiro passo, é montar então, a reserva não seria um investimento, é só um dinheiro guardado para um dia de chuva, um dia complicado. Exatamente, mas de qualquer forma, esse dinheiro, por mais que ele fique guardado, é interessante você colocar em algum tipo de investimento. Para ele render. Exatamente, que dinheiro parado em conta corrente, você está perdendo dinheiro. Então vamos repetir isso para a galera. Então dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Exatamente. Se você deixa o dinheiro parado na sua conta corrente, você está perdendo dinheiro, sem dúvida. Então tá bom. Então se tiver um dinheirinho, gente, vamos achar um caminho de fazer esse dinheiro render e trabalhar para você. Então acho que é isso que a gente veio conversar hoje. E quais são as opções? Poupança é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, mas... Poupança é o principal, né? Principalmente das pessoas que têm pouco conhecimento de investimento. Porque é simples, né? Você só coloca o dinheiro ali, já consegue um rendimento, já é alguma coisa. O grande problema da poupança é justamente o rendimento dela. É muito baixo. É muito baixo. Se a gente pegar ali do último ano, foi em torno de 6,7% ao ano. Ao ano. Dá menos de 0,5% ao mês. Então quase tem opções melhores. A inflação. Tem opções muito melhores, ainda mais atualmente, com a Selic alta. Entendi. Porque com a Selic alta, a gente tem rendimento, investimentos em renda fixa, por exemplo, que são investimentos que tem um nível de risco baixo, certo, que está te pagando 1% ao mês. Tá. Vamos falar aqui que todo mundo que está nos assistindo é mais leigo, tá? Então você soltou aí a Selic pra gente. Uhum. Dá uma explicação básica aí, por que as pessoas têm que estar de olho na taxa Selic? O que é isso para a dona de casa, para a pessoa que está em casa, taxista que está nos ouvindo pela Rádio Cidade 97, o que é a taxa Selic? Por que é tão importante a gente saber disso? Com certeza. A Selic ela é a taxa básica de juros da economia. Uhum. Tá? Para que serve essa tal dessa bendita Selic que todo mundo ouve falando que aumentou, que o cenário econômico está terrível, que está piorando por conta disso? A Selic ela serve para duas coisas, são dois balizadores. O principal, contém a inflação. Certo. Como que ela contém a inflação? Porque você aumentando a taxa de juros, você desestimula as pessoas a comprarem, porque fica mais caro. Sim. Então, automaticamente, você diminui um pouco a procura para aqueles produtos ou serviços. E sem muita demanda, acaba o preço baixando. Exatamente. Aí a gente entra no princípio básico de economia, oferta e demanda. Perfeito. Tá? Então, é basicamente assim que atua. E a outra questão também é para o governo se financiar. Uhum. Hoje, por exemplo, para o governo se financiar, qual que é a taxa que ele paga para o investidor? É a Selic. Selic, entendi. O que acontece?
conforme o nível de risco macroeconômico que o governo está tendo, o que é o risco macroeconômico? É como que está o desempenho do governo, a situação, a economia doméstica do governo, digamos assim. Entendi. Então é o nível de risco dele e é determinado através do quê? De como que o pessoal avalia o governo, a situação do governo. Se está indo bem, se não está indo bem, isso tudo acaba impactando na taxa Selic. Por quê? O governo, se ele não tem, se ele gasta mais do que arrecada, ele precisa obter esse gap de algum lugar. Sim. E ele pega de quem? De quem está investindo nele. Para isso ele paga essa remuneração. Só que quanto maior esse gap e maior o risco dele dar calote, mais caro vai ficar para ele. E uma balizadora é justamente a taxa Selic. Entendi, gente. É bastante coisa, tá? Para quem não sabe, você não sabe aí, eu também estou aprendendo muita coisa com o professor agora. Desculpa, professor não, né? Com o nosso economista Lucas aqui. Mas a taxa Selic é isso. É a taxa que o governo impõe para tentar controlar essa inflação. Isso. Inflação é o valor do seu dinheiro. Se você deixar ele debaixo do colchão, você vai perder valor. Você já percebeu que o pãozinho está ficando mais caro? As coisas estão ficando mais caras na padaria, no supermercado? É porque tudo está subindo e o seu dinheiro não está valendo igual. Então a gente tenta balizar isso, exato? Exatamente. Perfeito, Exatamente. Esse é o nosso primeiro passo da nossa aula. Próximo passo, Lucas, fala pra gente. Então, sabendo disso, não é a poupança. O que mais que eu posso investir esse dinheiro para não deixar ele parado? Então, sabendo disso, hoje a gente tem dois tipos de investimento, basicamente, assim, a grosso modo. Os investimentos de renda fixa, que são atrelados a alguns índices de rendimento, então você já tem uma previsibilidade daquilo que você vai receber. E tem uns rendimentos de renda variável, que você não tem nenhum indicador de que está atrelado, ou seja, você pode tanto ganhar quanto perder a níveis maiores ou menores. Então esse aí é um pouquinho mais arriscado. Exatamente. Para quem quer ser um pouquinho mais conservador com esse dinheiro, sua sugestão seria... Renda fixa. Renda fixa. Renda fixa, sem dúvida. E se essa pessoa, beleza, então eu vou colocar na renda fixa. Eu vou para um banco, eu vou na internet, qual que é o meu caminho para colocar esse meu dinheiro? E eu não quero perder dinheiro. Com certeza não, né? Hoje eu falo, a informação ela tá ali. Hoje é muito simples você também ter informações sobre investimento. Que aí vem uma dica muito importante. Por favor. Não invista naquilo que você não conhece. Não invista naquilo que você não conhece. Tá aqui primeira mão. Já é a primeira coisa. Porque se você investir naquilo que você não conhece, você entra naquela da manada, do efeito manada. O efeito ou todo mundo tá saindo, você vai junto, ou todo mundo tá entrando, você vai junto. Só que você não sabe o fundamento por trás e a probabilidade de você perder dinheiro com esse investimento é muito grande. Entendi. Que é o que acontece principalmente com os investimentos de renda fixa, ou de renda variável, na verdade. Que aí são ações, criptomoedas. Então variável são ações, criptomoedas. Exatamente. Entendi. Que aí você não sabe muito bem para onde eles vão. Você tem que ficar ali analisando o tempo todo. Exatamente. Eu não sei como fazer isso. Não sei se o povo de casa sabe, mas eu não sei muito como funciona. Exatamente. Você precisa de uma maturidade um pouco maior na área de investimento. Então, por que o investimento em renda fixa é mais simples inicialmente? Porque ali você já sabe. A maioria, pelo menos quem já leu um pouquinho sobre investimento, já ouviu falar do 100% do CDI. Uhum. Então, essa é a frase clássica. Não, tô investindo ali, uma instituição financeira está falando que vai me pagar 100% do CDI. O grande problema é que a maioria não sabe o que é 100% do CDI, né? Então fala pra gente, 100% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Ok. Tá? O que é isso, Certificado de Depósito Interbancário? É que pela resolução do Banco Central, qualquer instituição financeira não pode terminar o dia negativo no seu fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Não pode sair mais dinheiro do que entrar. Certo. E o que acontece se uma instituição, por exemplo, vamos citar, por exemplo, o Itaú, um dia de pagamento, saiu muito dinheiro e entrou pouco recurso, ele ficou 500 milhões, por exemplo, negativo. Uhum. O que ele precisa fazer? Ir no mercado e pegar quem teve superávit. E qual que é a taxa que paga? É o CDI. Ah, entendi. E por que tem essa taxa? Porque senão o banco quer ganhar dinheiro, né? Senão o banco ia se degladiar com certeza, ia aumentar, subir e tudo. Aí por conta disso eles criaram. Exatamente. O CDI, ele é atrelado à taxa Selic, que é aquela taxa básica da economia, ele é 0,10% abaixo. Hoje, por exemplo, a taxa Selic está 14,75%. O CDI, 14,65%. O que significa 100% do CDI?
você está tendo um investimento com rendimento anual de 14,65%. Perfeito, entendi. Essas são as mais seguras. Isso, exatamente. Entendi. Mas você falou de criptomoedas, você falou de ações, né? Esse também é um caminho que as pessoas podem ir. Claro, com Mas certeza. com qualquer investimento eu preciso ter um valor mais alto? Não. Posso começar de pouquinho? O ideal, na verdade, é começar de pouquinho. Por isso que eu falo da importância de você começar a investir mesmo devendo. Porque as pessoas falam, poxa, mas R$100 para eu começar a guardar agora, é melhor eu pegar esses R$100 e gastar. Pelo contrário, porque as pessoas têm que começar a pensar daqui a um ano, ela tem que começar a pensar daqui a 6 meses. R$100 em um mês é pouco, mas daqui a 6 meses é 600. Olha só. Daqui a um ano é 1.200, fora o rendimento desse período. Entendi. E por que dessa importância? Se estourar um pneu do carro, você tem um recurso. E sempre tem, né? A gente sabe como que é. Sempre é uma batida de carro, a criança ficou doente, a gente precisa comprar um material escolar, a gente não está preparado. Então tem que ter um guardadinho. Você quer ver se é problema de saúde, você não pensa. Você só faz. Então, se precisar comprar um remédio caro, você vai comprar. Precisa passar no cartão de crédito, você vai passar. Precisa pegar dinheiro com a agiota, você vai pegar. Sim. Porque é saúde. E aí mexe com o emocional. Porque nós somos seres emocionais, né? Quando mexe, é filho, é sogra, é mãe, é avó, você não pensa, você só faz, vai lá. E aí, por conta disso, a importância da reserva financeira. Entendi. Porque é isso que vai te salvar nesse momento de crise, que vai acontecer. Então, quando você está preparada, você consegue passar por esse momento de crise sem afetar as suas finanças. Entendi. Lucas, e se eu quiser saber mais disso, entender como fazer esses investimentos, eu já vi na internet que tem vários cursos, tem gente ensinando a fazer milagre, mas eu morro de medo de cair num golpe, né? Você tem alguma coisa que você sugere para a gente? Olha, em específico, você quer aprender a investir com ações, com criptomoeda, ou seja, no rendimento fixo, tem um caminho? Claro, com certeza. Hoje a internet é uma ferramenta poderosíssima. Certo. Qual que é o problema? Hoje até em excesso. Então tem coisas boas na internet como tem coisas ruins. Tá? Qual que é o grande problema? As pessoas elas são muito pelo imediatismo. Certo. Então ela vê ali, cara, resultado agora 10% ao mês. Com renda fixa. É impossível. Não funciona. Não funciona, você não vai conseguir. É óbvio que vai dar algum problema. É óbvio que um rendimento tão acima do mercado tem alguma coisa errada, e em geral é pirâmide financeira. Ela vai funcionar durante um tempo, mas uma hora a base da pirâmide não vai sustentar quem está em cima e desmorona tudo. Entendi. E se você... Pirâmide financeira, se você entrou ali do meio pro final, você só vai perder dinheiro. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão promessas de rendimento garantido, promessas de rendimentos muito acima do que a gente tem no mercado. Isso daí, inegavelmente, é algum investimento ou com um risco muito acima do que ele realmente está falando, né? Ou é realmente algum tipo de golpe. Então, essas são as principais questões que as pessoas têm que tomar cuidado. Então, buscar informações, sites confiáveis. Então, a gente tem hoje grandes sites na internet. Quais? Nós temos, por exemplo, o G1, nós temos o Invest.com, tem da Exame, tem Valor Econômico, que são jornais conceituados. Então, esse tipo de jornal você já consegue ter uma informação mais fidedigna. Mas, de qualquer forma, tem milhares de outros blogs e pessoas também que prestam um serviço muito bom de passar o conhecimento, mas é importante a pessoa também ter um pouquinho de discernimento. A hora que a pessoa começar a falar de rendimento muito acima, Desculpa, quando o santo é bom demais. Exatamente. Né? Quando a esmola é grande demais, né? Então o santo pode desconfiar. É essa. Esse é o principal. Então, o que acontece muito é como as pessoas, querendo ou não, a gente é ganancioso também. Então, se você tem a chance de dobrar seu dinheiro em um mês, você vai já querer. Fica empolgado, né? Exatamente, você se empolga. Mas não é tão fácil assim. Mas não é tão simples. Investimento não é por curto prazo. Investimento é algo para longo prazo. E aí é importante o quê? A pessoa entender, para começar a investir, entender qual que é o perfil do investidor dela, se ela é uma pessoa mais conservadora, ou se ela é moderada, ou se ela é uma pessoa que é mais tem um perfil mais de risco, né, que gosta de arriscar, arrojado, né, que a gente fala. Então, entender o perfil é o primeiro passo para a pessoa verificar o que é. O que é uma pessoa conservadora? É aquela pessoa que não quer perder dinheiro, ela quer ir devagar. Exatamente, ela não quer perder dinheiro nenhum. É um moderado, ela já aceita um riscozinho ali, tudo. Pode ser que um mês eu perco, outro mês eu não. E o arrojado, cara,
Tô pronto, vamos lá. Quero Se arriscar. cair 20%, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas mês que vem sobe 50%, por exemplo. Entendi. Então tem... Principalmente quando a gente fala de ações, né? De criptomoeda, porque isso é muito volátil, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que é importante você entender o seu perfil do investidor. Porque para você investir, quanto maior o grau de risco, mais estômago você tem que ter para investir. Porque nesse tipo de investimento, você pode ter perda momentânea em relação a um aumento maior depois. Só que qual que é o grande problema? Na perda momentânea a pessoa vende. Entendi, fica desesperado e vende. Fica desesperado e vende. Então é isso que eu quero te perguntar agora, Lucas. A gente fala muito com o nosso público do Mato Grosso do Sul, né? E quando a gente fala de ações ou criptomoeda, existem ações e criptomoedas do planeta inteiro que você pode investir, certo? Existem aqui do estado também? Porque as empresas do estado também tem algumas que têm ações para vender. Temos alguma criptomoeda aqui do estado? Como que funciona isso? Não, criptomoeda tem milhões. Milhões. Eu não duvido nada ter alguma aqui do estado. Entendi. Qual que é o grande problema, por exemplo, da criptomoeda? Não é um grande problema, é uma característica na realidade. A criptomoeda é uma moeda digital, certo? Né, que qual que é a grande questão? Ela é descentralizada. Ou seja, não tem nenhum governo controlando igual o nosso Banco Central aqui. Perfeito. Nosso Banco Central ele controla que emissão de moeda, o tanto que emite, o tanto que ele retira do mercado depois em alguns momentos. Para quê? Controlar a inflação. Certo. Tá? Na criptomoeda não. Não tem esse movimento. Criptomoeda é oferta e demanda pura. Entendi. Ou seja, é o princípio básico da economia realmente. Então, qual que é a grande questão dela? É risco de mercado que a gente fala. Entendi. Você não sabe como vai estar o amanhã. Exatamente. O que é risco de mercado? Por exemplo, a gente teve o tarifaço ali do Trump. No dia que anunciou o tarifaço, no outro dia, o pessoal acabou saindo, a criptomoeda, a maioria dela despencou de preço. Olha só. Mas por quê? Porque com o tarifaço gera um risco de mercado maior. O que as pessoas preferem? Segurança. Ela corre ouro. Exatamente. Outros tipos de investimento mais seguro. Entendi. Se você tem muito mais gente vendendo do que comprando, o que acontece? O preço do item, a tendência dele é cair. Mas também temos historicamente criptomoedas que bombaram, né? Que deram muito certo. Exatamente. Mas é por isso que eu falo do perfil arrojado. Porque ele sabe que isso daqui, se ele estudou bem, se ele tem já o conhecimento da moeda, ele sabe que esse movimento é por um determinado período. Entendi. Mas aí também, é claro, é risco. Se esse determinado período nunca chegar, vai ficar lá embaixo. Só que a maioria das vezes, se é uma criptomoeda estável já, igual, por exemplo, o Bitcoin, que já é a principal moeda mais conhecida, ela já tem uma certa estabilidade, então a tendência dela, depois da hora que o mercado dá de novo uma assentada, é continuar crescendo novamente, porque a demanda vai voltar a crescer. Entendi. Então vamos dizer que as criptomoedas elas se baseiam muito com o mercado, o cenário político e o que está acontecendo. Já as ações dessas grandes empresas também tem uma influência no cenário político, mas também tem uma influência da empresa, como ela está, a saúde da empresa, exatamente. Muita coisa pode mudar também. Aí depende muito do tipo de empresa, né? Porque tem empresas que são mais suscetíveis a ter um cenário econômico deficitário e atingir mais elas do que outras. Entendi. Por exemplo, a gente tem empresas de energia elétrica. Energia você precisa de qualquer forma, se a economia está boa ou não. Então, por exemplo, algo de recessão na economia não afeta tanto o preço. Mas uma seca ia afetar o preço da energia. Exatamente. Entendi. Mas só que qual que é a grande questão também dele? Por que é por exemplo, uma ação que o preço é mais ou menos regulado, mais ou menos regulado não, você tem uma certa previsibilidade do preço, porque são regulamentados. Então entendi. você tem mais ou menos uma faixa de preço, mais ou menos uma faixa de lucratividade que a empresa vai ter. Faz todo sentido, todo sentido. Olha, é um assunto muito denso, mas eu acho que você trouxe com muita leveza. Eu acho que o pessoal de casa também conseguiu entender um pouco, mas se eu tiver mais dúvidas sobre isso, se eu quiser ir além, aprender mais, você me sugere algum curso, algum site, algum lugar aqui no estado? Para o pessoal de casa que está acompanhando, você tem alguma dica? Com certeza. Hoje, olha, instituições financeiras bancárias também, os gerentes, eles são capacitados para isso. No seu próprio banco você consegue... por exemplo, eu atualmente sou gerente do Sicredi, gerente de pessoa jurídica lá do Sicredi. Perfeito. O Sicredi, como um todo, todos os gerentes são credenciados, ou seja,
tem a capacidade de te atender e te auxiliar nesse processo inicial de investimento. No seu banco também que você tiver, não precisa ser só o Sicredi, mas se você tiver alguma conta em um banco físico, dá uma visitada lá, conversa com o gerente, que é uma pessoa que vai conseguir te passar as informações iniciais, para pelo menos gerar a sua dúvida, porque quando você gera a dúvida e gera aquele conhecimento inicial, vira uma bola de neve, que eu falo, né? Certo. Você só precisa de um empurrãozinho, que depois você automaticamente... Vai pegando gosto, vai aprendendo. Daqui a pouco, não, vamos fazer um rendimento aqui, um investimento em renda fixa, me rendendo aqui 80% do CDI. Aí daqui a pouco, cara, mas 80% eu tô vendo na TV ali, uma propaganda que tá me dando 100%. Por que será? Aí a pessoa começa a despertar a curiosidade dela e querer ganhar mais também. Ganhar mais não é errado. O grande problema é que as pessoas querem dar um salto gigantesco de uma hora para outra, e o investimento, como eu disse, é ao longo do tempo, é um período de acordo com seus objetivos, né? Então, mas assim, para fazer o investimento, primeira coisa, conhecer o seu perfil, se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Segunda coisa, definir qual que é o seu momento de vida. Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou conservador, eu tenho um perfil extremamente conservador, que eu não quero perder de jeito nenhum. Não quero perder dinheiro. Não quero perder de jeito nenhum. É errado eu investir em criptomoeda? Nesse meu momento de vida, eu julgo que sim. Porque eu estou no momento de construção de patrimônio, eu estou formando o meu patrimônio. Depois que eu já tiver meu patrimônio formado, tiver tudo ok, pegar uma parte do que eu tenho de patrimônio e investir em outros tipos de investimento que pode me dar um retorno maior, mas consequentemente eu posso perder, aí sim vale a pena. Entendi. Porque se eu perder esse valor, não vou perder todo o meu patrimônio. O grande problema é que a maioria das pessoas também, quando começa a investir, pega boa parte desse patrimônio e já coloca no ativo que tem um risco maior. Entendi. Muitas vezes até desconectado com o seu próprio perfil de investidor. Então você fala que para um perfil moderado é melhor se começar devagar e com coisas mais consolidadas. Exatamente. Na verdade, o ideal é primeiro você descobrir. Entendi. Porque a maioria das pessoas não sabe qual que é o perfil dela. Porque cada pessoa. Tem gente que pode se dar melhor no mercado de ações ou na criptomoeda, e tem gente que ficaria melhor guardando ali, investindo na CDI. Exatamente. Entendi. Fixa, então é isso. Você vai ter que aprender qual que é o seu perfil e que situação você está hoje na sua vida. Para você saber para onde você vai colocar o dinheiro. O importante é, não deixa debaixo do colchão, vamos guardar um dinheirinho, porque sempre tem um dia de chuva chegando aí. Com certeza. O investimento, igual eu falei, é a longo prazo. Então, R$10 hoje que você começar a investir, daqui a um ano é no mínimo R$120. Perfeito. R$120 já te salva de um remédio que você precisa comprar. Com certeza. Por isso que eu falo para as pessoas, começa hoje, independente do valor que você tem. Se sobra R$5, guarde os R$5. Vai valer muito mais a pena você ter R$50 lá na frente do que simplesmente pegar e comprar uma casquinha com R$5 hoje. Porque R$5 lá na frente já vai valer a mesma coisa. Maior. Entendi. Perfeito, muito obrigado. Normalmente a gente tem aqui a tradição de que se você quiser deixar a sua rede social ou um site de onde você trabalha, como que você quer fazer para o pessoal que está em casa poder te seguir, te conhecer mais, conhecer o seu trabalho. Fala aqui pra gente. Claro. Eu sou ali do Sicredi, sou ali da Sicredi Paraty, da Rua da Divisão. Sou especialista em pequenas empresas, né? Mas, de qualquer forma, como eu digo, empresas são feitas por pessoas, né? Então, se você, qualquer tipo de pessoa, pode dar uma passadinha lá, vai ser muito bem recebido, tomar um cafezinho, que a gente adora, né? Tomar um cafezinho ali. Nas redes sociais também tem Instagram, pode me seguir lá, Lucas Felipe AS Oficial. Pode me seguir. Eu estou começando a postar um pouco mais de conteúdos agora, somente para auxiliar as pessoas, não muito com, igual eu digo, não muito com o que fazer, porque ela já sabe o que fazer, mas começar a tomar coragem de fazer. Porque a frase, agora me fugiu da memória de quem que é, mas aquele negócio, você não precisa ver o final da escada, você só precisa dar o primeiro passo. Né? Muito legal, muito legal. Então é isso, gente. Estamos com o Lucas aqui falando de investimento, educação financeira e os novos modalidades de investimento que temos aí no mercado. Lucas, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, eu adorei. É uma conversa um pouquinho mais densa, mas acho que a gente conseguiu levar de uma maneira mais fácil e daqui a pouco a gente volta com o nosso novo entrevistado. E agora eu trago para conversar com a gente Urandir Fernandes. Tudo bom, Urandir? Tudo bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aí estar aqui nessa
essa oportunidade de esclarecer alguns fatos. Legal, pra gente é uma honra, viu? Randir, eu sempre começo lendo um pouquinho do currículo de quem é nosso entrevistado de hoje, e o Randir Fernandes de Oliveira é empresário, pesquisador, fundador da BDM Digital e da Associação Dacla Pesquisas, também criou a cidade de Zigurates, que é um centro urbano voltado para pesquisas e inovação, figura pública homenageada com medalhas, diplomas, prêmios por sua ousadia empresarial. É isso? Exatamente. Que legal. Urandir, a gente está num tema muito interessante, pessoal de casa, que é sobre essa educação financeira, essa nova educação financeira e como que as pessoas que estão assistindo a gente podem investir melhor o seu dinheiro com essas soluções digitais que a gente tem hoje em dia. O que o senhor pensa um pouquinho disso? Olha, hoje em dia temos muitas alternativas, né? Só que procuramos sair um pouco do tradicional, procurar meios de pagamento que seja mais eficiente e que possa trazer uma rentabilidade melhor para as pessoas. Então, nós fomos avançando e buscando todos os meios tecnológicos, saindo um pouco do analógico, né, da moeda papel, e conseguimos realmente entrar nesse campo digital. Putz, que legal. Que seria a BDM Digital, certo? Exatamente. BDM Digital significa Bônus Dourado Mercantil. Começou há muito tempo, né? Não é de agora. Há quanto tempo, mais ou menos? 10 anos. 10 anos? Poxa. E só agora tem tradição 4 anos, já. Tradição. E com trabalho social, na realidade, né? Era uma moeda, era um bônus papel físico mesmo, depois transformou-se em digital, há mais ou menos 4 anos, né? Começou como físico o dinheiro. Isso, começamos com o dinheiro físico, pela necessidade de expandir nas regiões de alguns municípios, tipo Rochedo, Corguinho e outras regiões aí, fazendo troca de mercadoria com plantadores da região. E foi expandindo, né, esse trabalho, vimos que o trabalho social deu muito certo e passamos para o lado empresarial, com os comerciantes da cidade, e assim foi expandindo. Olha que interessante, então começou aqui no nosso estado, na região de Rochedo, né, Rochedinho, e foi primeiramente uma saída social, aí acabou evoluindo para o que é hoje essa solução digital. Exatamente, né? Então nós transformamos o BDM Digital, BDM, na época, BDM bônus, né? Era um bônus, na realidade, para fazer uma troca direcionada até para a associação, e hoje transformou-se no BDM Digital, que utilizamos a blockchain para poder realmente fazer toda essa operação de uma maneira centralizada em nós, vamos dizer assim, né? Que aí você não fica à mercê da especulação do sistema. Então, você cria um ecossistema diferenciado interno, onde a valorização ocorre conforme as operações. Então, todas as pessoas acabam aqui ganhando com esse meio de pagamento. Entendi. Urandir, para quem está assistindo a gente, eu sou um pouco leigo, então eu quero que você me explique um pouquinho melhor. Blockchain, né? Essa nova operação para ser mais segura. Explica para a gente essa diferença da criptomoeda para esse dinheiro digital, né? Porque a BDM ela é diferente. Qual que é mais seguro para mim, que eu que quero investir nisso? Isso, nós temos diversas moedas aí, temos a Waves, a Bitcoin, a Ethereum, né, que são moedas digitais criptografadas especulativas, né? Exato. O nosso meio de pagamento, BDM Digital, ela é criptografada também, mas não é uma moeda especulativa, porque ela está numa blockchain centralizada própria, e isso nos dá assim, a tranquilidade de também distribuir os ganhos com as pessoas, através da valorização, conforme a circulação. Então, ela se transformou em um meio de pagamento. Como hoje nós temos o Pix, né, temos o TED, vamos dizer assim, é um desses, é um mecanismo semelhante, só que o nome é BDM Digital. Então, nós utilizamos a blockchain, essa tecnologia bastante avançada e segura, que realmente traz essa tranquilidade. Então, nós podemos promover toda essa circulação dos ativos digitais e, através não só da movimentação, nós possamos redistribuição, a valorização, né, para o valor da própria moeda. Então, quem tem uma moeda que valia R$3, hoje está 13, quase R$14. Hoje o BDM vale quase R$14. Quase R$14, então evoluiu bastante. Então, a gente traz uma tranquilidade, porque nós temos, não sendo uma moeda especulativa, o que seria especulativa? Ela está à mercê do mercado. Então, quem compra mais moeda lá pode derrubar o preço dela ou não, dependendo, né? Já o BDM, não acontece isso aí, porque ela garante, tem lastro físico, tem lastro patrimonial. Tem até CNPJ, né? Até CNPJ, endereço de pessoas, né? Coisa que as outras não têm tudo isso. Não, então. Mas isso é bom a gente saber, porque para quem nunca ouviu sobre o assunto, a gente fica falando, nossa,
Bitcoin, criptomoeda, é algo que parece ser muito distante, principalmente a gente aqui no Mato Grosso do Sul, e como que eu vou saber a decorrência disso, né? Da onde que vem esse dinheiro? Eu não estou vendo isso, e saber que é algo aqui no nosso estado, é algo palpável, né? Algo que eu sei que eu vou poder colocar meu dinheiro e retirar esse dinheiro de novo, isso me dá uma segurança bem interessante. Sim, traz uma tranquilidade, e por quê? O mundo digital, ele passou por várias fases, né? Então, na fase especulativa, depois na fase de pirâmide financeira, de picaretagem e muitas fraudes, né? Então, isso aí realmente houve com as criptomoedas. E como a nossa, ela também é digital, então muitas pessoas faziam uma certa comparação. Ah, mas se for especulativo, se for uma fraude, se for pirâmide, né, financeira, e não é, até eles entenderem, então, há necessidade de muita divulgação para mostrar que não é uma moeda especulativa, e sim um meio de pagamento seguro, que você pode ter seu dinheiro ali. Muitas pessoas recebem seu salário, compram BDM, já no dia seguinte, 2 dias depois, já está valorizando. Então, ela já tem uma valorização 5, 6, 10%. Né? E no final do mês, mais ainda. E é fácil comprar, fazer essa troca? Como que funciona para eu que nunca usei? Tem um aplicativo, um site? Sim, tem aplicativo, tem um site, e tem o pessoal que faz toda a operação lá, dá o suporte, né, técnico para isso aí, ajuda. E também temos a sede física aqui na Rua Maracaju. Aqui em Campo Grande mesmo. Campo Grande mesmo. Então, Legal. Muitas pessoas gostam de ir lá, porque através de acordo com os bancos tradicionais, eles são acostumados lá a conversar com o gerente e tudo mais. Então, muitos gostam de conversar com o pessoal para ver se realmente é real aquilo ali. Ah, né? Eu entendo. Também gosto de ver se está ali onde o dinheiro vai, né? Claro. E soa tanto para ele. Exatamente. E é um direito, né? Acho que até fica tudo bem claro, essa nova etapa. Eu acho que as pessoas têm que realmente assim, confirmar tudo. Ah, existe? Como é que funciona, né? Até mesmo para saber o que ela vai fazer, né? Como é que ela vai investir e fazer a multiplicação do seu dinheiro. Perfeito, então. E eu posso começar, eu preciso de um mínimo ou qualquer um pode começar com R$100? Como que funciona? R$50, R$100. R$50, qualquer coisa. Qualquer coisa, então. Legal, porque muita gente tem esse negócio, né? Eu não vou investir dinheiro porque eu não tenho tanto dinheiro assim, mas dá para começar de pouquinho. Sim, sim. Tem pessoas que começaram com R$10, 20, 50 e assim foi, né? E hoje já tem, algumas já tem até milhões, né? Então, assim, nós ficamos muito orgulhosos disso aí, porque é uma moeda mato-grossense, né? Sul-mato-grossense. Exato. E estando aqui em Corguinho, Rochedo, Campo Grande e outras cidades, nós já estamos expandindo para outros estados também. E hoje é possível acessar até de outros países. Se a pessoa lá fora tem um passaporte, ela pode baixar o aplicativo e comprar o BDM pelo site. Então, isso é possível. Então, aqui nós temos pelo site, temos representantes, temos alguns operadores, né, que ficam não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas também em vários estados do Brasil. Então, isso aí traz uma tranquilidade, até mesmo para tirar dúvidas na questão do comércio. O comerciante instalou o BDM, então ele precisa de um suporte técnico, então vai lá uma pessoa para dar toda a ajuda para ele. Então, tudo muito simples. Você falou, o comerciante instalou o BDM. Então, não é só no aplicativo que eu troco BDM por dinheiro. Eu posso usar já meu BDM para fazer compras do dia a dia, pagar uma gasolina. Tem essa saída também. Sim, tem essa saída. Então, tem gasolina, mercado, farmácia, pela internet também. Então, hoje nós temos a nossa moeda está também nos plataformas digitais. Então, nós temos ela compra online, eu consigo usar também. Também consegue, então. Legal. E clínicas, né, odontológicas, clínicas médicas e assim por diante. Então, tem uma diversidade de comércios utilizando, né, operando com BDM, isso aí traz uma tranquilidade para as pessoas. Não, entendi. E me pergunto, porque a gente sempre gosta de focar muito aqui no Mato Grosso do Sul, e é uma moeda, é um empreendimento que saiu aqui do nosso estado. Teve alguma vantagem de ser aqui do MS ou foi porque o senhor é daqui, daí que saiu a ideia, né? Valeu a pena sair daqui do nosso estado? As duas coisas, valeu a pena sair daqui do estado. Nós estamos muito focados em muitas questões do agro também, e os negócios, eles realmente se concentraram em toda essa questão comercial, do agronegócio, restaurantes, tudo. Então, a vantagem de ser daqui é porque nós temos a sede há 27 anos aqui em Mato Grosso do Sul. E sendo aqui, ficou muito mais fácil, assim, pelo relacionamento com pessoas, com comerciantes. Perfeito. Então, isso ajudou realmente para dar esse start, esse começo. Entendi. E o BDM Digital, você falou no começo da nossa conversa que ele começou com um propósito social, né? Ele tem algum programa social? Tem essa pegada de
fazer um impacto para a sociedade que está aqui em volta? Sim, temos. Nós fazemos a BDM campanhas com reciclagem de lixo, latinhas, papelões e tudo mais, para o pessoal que faz esse trabalho, realiza esse trabalho. Temos também trabalho social com os indígenas, com ribeirinhos, com várias comunidades em volta, né, aqui que necessitam de um apoio social, também principalmente na área do esporte. Nós patrocinamos muitos atletas aí, muitos times de futebol, então isso aí traz uma gratificação imensa para nós, né, além da projeção também que traz, né. Então ajuda, você tem uma outra ajuda de forma indireta, e além disso você faz com que aquelas pessoas, principalmente no caso do esporte, saiam das drogas, né, que vá para um caminho muito mais direcionado. Então, isso aí nós vimos que revolucionou bastante essa questão, né? Não só em relação a isso, porque tem uma outra visão também da questão profissional, então isso ajuda bastante, principalmente quando sai fora do estado. Mas eu acho que o pensamento é extremamente certo, né? Acaba sendo um ganha-ganha, porque a marca, a moeda, acaba tendo esse cunho social, ajudando a população, mas você consegue disseminar mais o seu nome, né? E mais gente entende, conhece sobre a sua moeda. Muito interessante, Urandir. Eu tenho mais uma pergunta para você. Se a pessoa que está em casa assistindo a gente fala, tá bom, vou optar pelo BDM, e ela faz a transação, estou com meus BDMs e eu quero fazer essa transação com o meu vizinho. Eu preciso ir na sede, eu preciso usar o aplicativo ou eu consigo ir direto de pessoa para pessoa? Como que funciona isso? Pode ser diretamente de pessoa para pessoa. Também. Então, porque você pode passar do celular mesmo, você passa para o celular da outra pessoa. Então, é muito simples, é intuitivo o aplicativo. E só entrar em transferência, daí você consegue realmente 2, 3 toques. E de pessoa para pessoa não tem não cobra nada? Não tem uma taxa. Normalmente são nas transações que tem só nas transações, saques, né, que tem uma taxa lá, 0,1, e algumas pessoas tem várias categorias, tem saques de 5, 6, 7, 8, 10%, dependendo do investimento. E do montante. Dependendo do comércio, exatamente. Então, no caso, as pessoas fazem um acordo ali com o BDM, de acordo com a parceria, tem a taxa aí. E muitos são isentos também da taxa, né, conforme o objetivo. No caso de trabalhos sociais, algumas entidades que têm um fim mais direcionado à geração de emprego, né, então tem tudo isso. Entendi. E para aquele dono de um pequeno comércio aqui de Campo Grande ou do estado, a pessoa que achou interessante e quer oferecer para o seu cliente mais uma forma de pagamento, como que eu entro em contato para vocês para eu também ter a BDM como uma forma de pagamento no meu estabelecimento? Olha, o próprio comerciante ele pode também orientar o seu cliente a baixar o aplicativo e ele também pode vender a moeda ali. Ele pode fazer o uso ele tem 10 BDM, ele pode passar 5, 6 vender para o cliente dele e já com uma certa vantagem também. Ele pode ter 2, 3, 4% em cima dessa venda, como se fosse uma bonificação. Então tem todo um leque de possibilidades, né? E também a pessoa pode baixar o aplicativo, comprar direto do site, né? Adquirir através de representantes. Então, de pessoas para pessoa. Então, muitas pessoas fazem toda essa troca, essa campanha. Eu quero um BDM 2, 3 e vão passando. Entendi. Mas se tiver qualquer dúvida, eu posso entrar em contato com vocês também e vocês me auxiliam. Sim, tem todo o suporte técnico, né? Tem lá os telefones para se comunicarem, né? Então, tem toda uma ajuda. Ah, legal. E fala pra gente, onde o senhor vê a BDM daqui 10 anos? Como que você acha que vai evoluir nesse mercado que só cresce, né? Cada vez mais rápido. Nós temos a intenção de estar não somente no Brasil, mas em vários outros países aí que, né, tem essa pegada tecnológica. Então, porque já tivemos várias propostas, vários convites, né? E agora estamos expandindo cada vez mais. Isso é de muito orgulho, mas minha visão mesmo, eu vejo daqui a 10 anos já totalmente assim, em todas as cidades do Brasil. Esse é o desejo, né? Todas as cidades do Brasil e mais outros países operando com o BDM. E assim vai ser. É um orgulho para todos nós saber que algo tão inovador saiu aqui do interior do estado. Exato. E eu torço muito que também tome conta do mundo inteiro. Urandir, conta pra gente, pro povo de casa, se eles quiserem conhecer mais, rede social da BDM, para onde que a gente pode ter esse contato, esse primeiro contato? Só digitar BDM Digital, ou Dourado Cash também. Então, essas duas plataformas já te levam ali. BDM Digital, Dourado Cash, é isso? Cash. Então, já colocar aqui na tela para você que está interessado aí em casa também, tá? Exatamente. Então, ela tem todo acesso ali, toda ajuda, né? E consegue navegar
esse mundo digital, hein? Então é isso, aprendemos hoje que dinheiro debaixo do colchão não faz sentido. E temos várias saídas para isso. E a BDM Digital é uma saída aqui do nosso estado, é um meio de pagamento que valoriza. E essa história é muito interessante, porque ela não veio só com esse foco financeiro, começou com foco social e foi desenvolvendo. Exatamente. Eu digo, parabéns, eu achei fantástico, parabéns mesmo. Obrigadão. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. É isso, pessoal. Terminamos agora mais um episódio de Rede 360. Hoje o assunto foi a nova educação financeira e os diversos caminhos que a gente pode investir nosso dinheiro, seja ações, ativos, moeda digital, as opções são diversas. E o Mato Grosso do Sul está no foco, no centro disso, inovando, e por isso que a gente trouxe esse assunto para vocês hoje. Se você gostou muito, eu vou fazer um resumão, a Rê, sobre tudo o que aconteceu hoje. Rê, fala pra gente o que aconteceu, resume pra gente o nosso tema de hoje. Ótimo, Ulisses! Fiz um resumo sobre nosso papo de investimentos digitais e estou disponibilizando um e-book para nossos ouvintes nas redes sociais e no Diário Digital. Então é isso, pessoal. Nosso resumo está pronto lá no Diário Digital. Também segue a gente no nosso Instagram, em todas as redes sociais. Semana que vem a gente tem mais. É isso, Rede 360. São assuntos que conectam o MS.